Olá! Da prefeitura de uma cidade pequena até os grandes ministérios em Brasília, a administração pública está presente na vida de todo mundo, todos os dias. Mas quem é que dita as regras desse jogo todo? Bom, o grande manual de instruções é a nossa Constituição. E é exatamente nela que a gente vai mergulhar para entender as cláusulas que fazem esse sistema gigantesco funcionar. Então, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que de fato é a administração pública. Depois, vamos passar pelos princípios que são a base de tudo. Aí, a gente entra nas regras para quem trabalha no governo, como é que se criam novas entidades públicas e, para fechar, aquilo que a lei proíbe, o que não pode ser feito de jeito nenhum. Certo, então vamos começar pelo começo, pelo mais básico de tudo, né? O que exatamente é essa tal de administração pública que a gente tanto ouve falar? Olha, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: essas regras da Constituição não são só para Brasília não, de jeito nenhum. Elas valem para o país inteiro em todos os níveis de governo, do federal, passando pelos estados, até chegar lá no município. De forma bem simples, a administração pública é toda a máquina do Estado. Pensa assim. Isso vai desde um ministério lá em Brasília, passando por uma secretaria estadual, até a prefeitura de qualquer cidade. E não importa se é a chamada administração direta, que são os órgãos do governo mesmo, ou a indireta, sabe? Aquelas autarquias ou empresas públicas, todas elas, sem nenhuma exceção, têm que seguir o mesmo conjunto de regras que está lá na Constituição. Bom, agora a gente vai para o coração do assunto. Se a gente pensar na administração pública como um grande jogo, o que a gente vai ver agora são os mandamentos. São as regras de ouro que todos os jogadores, ou seja, todos os agentes públicos, precisam seguir à risca. E olha, para ajudar a gente a não esquecer nunca mais, tem um macete, um mnemônico super famoso que resume tudo isso. É a palavra LIMP. Isso mesmo, L-I-M-P-E. Cada uma dessas letras é a inicial de um princípio fundamental que tem que guiar toda e qualquer ação do Estado. Vamos lá. O L é de legalidade. E aqui, gente, tem uma diferença gigantesca para a nossa vida particular. Pensa só, a gente como cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, certo? Para o administrador público, a lógica é o contrário. Ele só, e eu digo só, pode fazer aquilo que a lei manda ou permite. Não tem essa de, eu acho que. Não existe achismo. Depois vem o I, de impessoalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ação do Estado tem que ter como foco o interesse público e não a promoção pessoal de um político ou de um servidor. A administração, no fim das contas, não tem amigos nem inimigos. Ela tem que servir a todo mundo, de forma absolutamente igual. Seguindo, o M é de moralidade. E aqui o ponto é sutil, mas importantíssimo. Não adianta a ação ser só legal, ela também precisa ser honesta, ser ética. Pensa bem, uma coisa pode até estar na lei, mas se for imoral, desonesta, ela vai contra esse princípio. A moralidade é tipo uma bússola ética que guia o serviço público, para garantir que as decisões sejam justas de verdade e não só legais no papel. Agora o P de publicidade. A regra aqui é clara, tudo tem que ser transparente. A porta tem que estar aberta, os atos do governo precisam ser públicos, publicados, para que qualquer cidadão possa olhar e fiscalizar. O padrão é a publicidade. O sigilo, o segredo, é exceção da exceção, só em casos muito, mas muito específicos, tipo segurança do Estado. E para fechar o nosso LIMP, vem o E de eficiência. Esse aqui é fundamental. Ele simplesmente diz que a máquina pública tem que funcionar bem, tem que entregar serviço de qualidade, de forma rápida e, claro, usando bem o nosso dinheiro, dinheiro público. É basicamente um recado: chega de burocracia inútil e de desperdício. Então, vamos amarrar isso tudo. O LMP não é só uma sigla para decorar para concurso não, hein? É muito mais que isso. Ele é o mecanismo, a garantia de que o poder público vai trabalhar para o público, para todos nós, e não para beneficiar os poderosos ou interesses particulares. É o que busca manter o sistema justo e transparente. Ok, os princípios fundamentais estão claros. Mas e as pessoas? As pessoas que, no dia a dia, fazem essa máquina pública gerar. Pois é, para elas também existem regras bem específicas e importantes na Constituição. Todo mundo já ouviu falar de concurso público, né? E tem uma regra bem famosa sobre o prazo de validade. O número-chave aqui é 2. Um concurso vale por, no máximo, 2 anos. Esse prazo pode ser prorrogado uma única vez, por mais 2 anos. Mas por que isso? Para garantir que a fila do concurso ande e que novas oportunidades sejam abertas de tempos em tempos. Outro ponto super conhecido é a estabilidade. Funciona assim.
Depois de 3 anos de trabalho e de ser aprovado no estágio probatório, o servidor que passou em concurso ganha estabilidade. Isso significa que ele não pode ser demitido por qualquer motivo, sem um processo justo. E olha, é importante entender que isso não é um privilégio. A ideia é proteger o servidor de perseguição política, para que ele possa trabalhar para o Estado e não para o governo do momento. E tem mais uma proteção que é fundamental: a irredutibilidade do salário. O que isso quer dizer na prática? Que o valor nominal do salário de um servidor público não pode ser diminuído. É uma forma de garantir uma segurança financeira para quem se dedica ao serviço público. Beleza. Agora, a gente sabe que a estrutura do governo não é algo fixo, congelado no tempo, né? Às vezes precisam ser criadas novas entidades, como uma agência ou uma empresa estatal. Mas como é que isso acontece? A Constituição também tem regras bem claras para isso. Basicamente, existem 2 caminhos para dar vida a uma entidade pública. O primeiro é a criação diretamente por lei. É o caso das autarquias. A lei é publicada e pronto, a autarquia já existe. Já o segundo caminho é diferente. A lei não cria, ela autoriza a criação. Isso vale para as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. A lei dá o sinal verde, mas depois ainda é preciso fazer o registro. E agora, para fechar, vamos falar sobre o que não pode. Para evitar abusos, para controlar os gastos, a Constituição traça umas linhas vermelhas bem claras. São proibições expressas, o famoso "isso não pode de jeito nenhum". Vamos dar uma olhada nas principais. Primeira coisa proibida, a tal da vinculação de salários. O que é isso? É proibir que o reajuste de uma carreira de servidores puxe automaticamente o reajuste de outra. Imagina o caos. Seria um efeito dominó que poderia quebrar as contas públicas. Então, cada carreira tem sua própria negociação. Outra regra muito conhecida, em geral, não se pode acumular mais de um cargo público remunerado. A regra é essa, 1 por pessoa. Mas existem exceções, principalmente nas áreas de educação e saúde. É possível ter 2 cargos de professor, ou um de professor e outro técnico, por exemplo. Mas, claro, sempre com uma condição: os horários precisam ser compatíveis. E aqui temos outra vedação importante. É proibido o efeito cascata. Pensa assim, o servidor tem um salário base, aí ele ganha uma gratificação. Essa gratificação tem que ser calculada em cima do salário base. O que não pode é vir outra vantagem e ser calculada em cima do salário já somado com a primeira gratificação. Isso impede que os acréscimos virem uma bola de neve. Então por que existem todas essas proibições? Elas não estão ali à toa, né? O grande objetivo é garantir mais justiça entre os servidores, evitar que uma pessoa acumule poder ou salários de forma exagerada e, o mais importante, garantir a responsabilidade fiscal, ou seja, cuidar bem do dinheiro público. E com isso, a gente fecha esse panorama geral sobre as regras do jogo da administração pública no Brasil. Como vimos, a estrutura que está na Constituição é bem pensada, cheia de princípios e de mecanismos de controle. Mas a grande questão que fica no ar é, no mundo real, no dia a dia, qual será a distância entre o que está escrito na lei e o que acontece na prática?